Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, a mais um módulo de estudo da ETEAD, Escola Teológica das Assembleias de Deus em Itajaí. E neste módulo estaremos subordinados, pautados à matéria homilética, nível básico, fazendo menção que o material de estudo, qual estamos nos embasando para o presente módulo, é o qual é fornecido pela Ensinai, curso de Teologia Ministerial. Segue a sua tela a nossa grade modular, qual encontra-se dividida em 4 capítulos, 4 momentos, onde no primeiro capítulo estaremos estudando a homilética. No segundo capítulo estaremos discorrendo um pouco sobre sermão. No terceiro capítulo, as partes do sermão. E no quarto e derradeiro capítulo estaremos falando um pouco acerca da pessoa do pregador. Na aula de hoje estaremos discorrendo concernente à homilética, aonde falaremos sobre a homilética e a espiritualidade. Posteriormente iremos falar de alguns elementos relacionados à homilética. São estes: a retórica, a oratória e a eloquência. À guisa de introdução, é importante destacar que cada cristão tem o dever, a obrigação de dar testemunho de sua fé, não apenas de forma verbal, mas primordialmente de forma vivencial. Cristo comissionou a sua igreja, e quando nos referimos à igreja, não estamos nos referindo diretamente à igreja instituição, mas primordialmente à igreja organismo vivo, a igreja organização divina. E Cristo nos comissionou a fim de que venhamos propagar as boas novas de salvação, o seu evangelho pelo mundo. Conforme fora dito anteriormente, e reiterando, por meio de atitudes, de atos, assim como por palavras. Ele vocacionou pessoas especiais com um dom da palavra, que tem na prédica a sua principal ocupação. E a estes nominamos pregadores, pessoas que nem sempre nascem com o talento natural da retórica, da oratória, mas que, por dedicação afíncua, acabam desenvolvendo, aprimorando tais talentos e qualidades. Como todo dom precisa ser aperfeiçoado, aquele que o possui precisa buscar recursos externos que lhe permitam fazer uso deste dom com mais eficácia. E o principal recurso do pregador é a homilética. É muito importante diferenciarmos dom espiritual de talento natural. Dom espiritual, da onde vem-se a palavra carisma ou charisma no grego, quer dizer algo advindo do âmbito do mundo espiritual. E talento natural é uma predisposição nata
ao ser humano qual este tem para desempenhar determinada atividade, determinada função. A homilética permite ao pregador escolher o sermão mais adequado para cada situação. Pegando o gancho da minha fala anterior, há muitos que acabam confundindo dois dos dons de revelação com o dom da retórica homilética. É bem verdade que existem 9 dons espirituais divididos em 3 grupos específicos. Temos os dons de elocução, os dons que são verbalizados por meio da voz, por meio da fala. E estes são o dom de variedade de línguas. E quando lemos na Bíblia Sagrada, no original, no grego koineo, o grego tradicional, encontraremos 2 palavras para variedade de línguas. Não há o dom de línguas estranhas, mas sim de variedade de línguas, aonde encontraremos as palavras glossolalia ou glossolalia e a palavra xenolalia, fazendo menção a línguas inteligíveis, línguas que são falados por povos, tribos, nações, países, e uma língua ininteligível. Temos então dons de elocução, variedade de línguas, de interpretação de línguas e também o dom de profecia. Também teremos um segundo grupo específico, que são o grupo dos dons de poder, aonde encontraremos o dom da fé. Não é a fé natural, não é a fé milagreira ou a fé salvífica, o dom da fé. Também teremos o dom de operação de milagres, sinais, maravilhas, prodígios. E por derradeiro, no plural, não no singular, temos os dons de cura. Fechamos este segundo grupo, vamos então para o terceiro. Qual é o nosso objetivo? Dons de revelação, aonde temos o dom de discernimento de espíritos, dom da palavra de sabedoria e o dom da palavra de ciência ou palavra de conhecimento. Lembrando que quando estamos nos referindo à homilética, não podemos correlacioná-la com esses 2 dons em específico. Dom de palavra de sabedoria, dom de palavra de ciência ou conhecimento, nada tem a ver com a homilética, com a retórica e a oratória. Muito bem, estaremos então adentrando, propriamente dito, a nossa lição. Dito isto, a homilética, ela nos ajuda, facilita a escolhermos o texto e o sermão de acordo com a ocasião. Ela também orienta na elaboração de cada parte do sermão, desde tema, título, desenvolvimento, não apenas desenvolvimento no que diz respeito à parte da apresentação, mas também a divisão, a explanação, a aplicação e a conclusão, fazendo da mensagem um conjunto agradável e coerente, um instrumento do Espírito Santo na convicção do pecado. Mas a homilética não se concentra apenas no sermão. Ela se preocupa também com a pessoa do pregador, daquele que há de apresentar, entregar o sermão, aquele que há de ser porta-voz do próprio Deus, e este sim deve receber
orientação para também viver uma vida condizente com a mensagem qual almeja ser proclamada. A nossa intenção, a minha em particular, como professor desta matéria, é fazer com que você que está a me ouvir, venha ser mais hábil no que diz respeito ao manejo desta ferramenta tão poderosa qual é a palavra de Deus. Capítulo 1, a homilética. Então, em suma, conceituando, porque talvez você esteja a se perguntar, já muito ouvi falar sobre homilética, tem alguma coisa a ver com omelete? Te garanto que não. Vamos compreender em suma o que é homilética? De forma sucinta, a homilética é a ciência qual estuda a técnica e a arte de elaborar e pregar sermões. Anote, destaque e memorize. Homilética é a ciência que estuda a técnica ou as técnicas e a arte de elaborar, desenvolver, assim como pregar, apresentar os sermões. Ela tem o objetivo principal, primordial, de orientar o pregador em suas prédicas, preleções, pregações e proporcionar-lhe conhecimento e despertá-lo também para os erros comuns a essa atividade. É fundamental para o pregador conhecer a relação intrínseca qual existe entre a homilética e a espiritualidade, pois ambas não podem estar desassociadas, e esta correlação é a fim de que uma não venha impedir o desenvolvimento da outra. Ou seja, conforme fora dito logo no início da aula, Cristo nos comissionou de pregarmos as boas novas de forma oral e vivencial. Portanto, aquilo que eu verbalizo tem que estar de acordo com aquilo que eu vivencio. Em suma, e de forma primordial, eu preciso viver para posteriormente predicar, posteriormente pregar. Dito isto, a homilética, ela visa não apenas nos proporcionar recursos, ferramentas, técnicas, mas também nos apontar os erros comuns, quais muitos, e vamos usar o termo mas no sentido pejorativo, muitos oradores costumam errar. Muito bem, falando um pouco acerca da espiritualidade, nós vamos então falar da homilética e espiritualidade. Não é incomum o receio de que a aplicação de conhecimentos técnicos venha sufocar a espiritualidade da mensagem. Mas esse é um mito que precisa ser desfeito para o bem do Evangelho e dos seus ouvintes. Infelizmente, há muitos que gostam de pregar, e não que isso seja totalmente equivocado, pregar de forma muito espontânea, sem um preparo. Todavia, nós não podemos concordar com a inverdade que diz que a técnica sufoca a espiritualidade. Isto é uma inverdade. A técnica, se ela não tiver de espiritualidade, ela é vazia. Todavia, só espiritualidade sem conhecimento técnico e a maneira certa de apresentar também não há de gerar o resultado almejado. Portanto, é muito importante nós
casarmos a técnica com a espiritualidade, usando ambas. Há pessoas que não desenvolvem o seu talento com medo de perder a unção. Eu já ouvi certamente você, a inverdade fora do contexto, a letra mata. Eis aqui um grande erro exegético. Lembrando que sempre que for extraído um texto fora do seu contexto, eu tenho um pretexto para uma inverdade. Eu preciso sempre atentar ao contexto do texto, contexto histórico, sociocultural. Portanto, queridos, não caiamos nesta sagaz armadilha de acharmos que, por estudarmos, estamos abrindo mão ou sendo menos ungidos. Não, muito pelo contrário. Paulo, ele, por diversas vezes, pedira para que trouxessem os pergaminhos, a fim de que ele viesse mergulhar, estudar nas Sagradas Escrituras. Muitos receiam até de esboçar as suas mensagens com medo de ofender o Espírito Santo ou de trocar o espiritual pelo profano. Confesso que já ouvi inúmeras vezes que não faz necessário ter-se um esboço. Não, é muito bom nós previamente nos organizarmos, estudarmos, meditarmos, orarmos, esboçarmos para apresentar à igreja uma mensagem coerente, uma mensagem com começo, início, meio, desenvolvimento e fim, uma conclusão. Há quem cite, segundo Coríntios 3,6, como eu falei anteriormente, a letra mata e o espírito vivifica, para justificar a indisposição para o estudo, alegando que na comunicação escrita esta é prejudicial. Mas letra nessa passagem é uma referência à lei mosaica, à lei de Moisés. Como poderia ser prejudicial uma obra escrita cuja inspiração foi autenticada pelo próprio Cristo? Leia, segundo Lucas, capítulo 24, versículo 44. O Novo Testamento também é uma obra escrita. Como poderia matar? Paulo está querendo dizer que a lei de Moisés, caracterizada pela punição, pelo legalismo, pela religiosidade, condenava o pecado à morte, enquanto o Espírito, na nova aliança, no novo concerto, na dispensação da graça, traz consigo vida. Outros vão um pouco mais além, evitam até ler a Bíblia. A esses exageros, essas barbáries, evitam ler ou escolher com antecedência o tema da pregação. Acham que a única mensagem realmente espiritual é aquela qual Deus dá na hora. Por isso, sobem inteiramente despreparados ao púlpito e o resultado, na grande maioria das vezes, é um amontoado de bobagens, falácias, exagero emocional e até heresias. Alguns até se saem relativamente bem, parcialmente bem, raríssimas exceções, mas em geral isso se deve ao talento natural do improviso. Queridos, é muito importante
Nós vamos falar mais adiante sobre isso, mas aproveitando o gancho dessa minha última fala, nós sabermos para quem nós iremos falar, conhecer o público-alvo, conhecer quais são as necessidades, orar e primordialmente pedir ao Espírito Santo um direcionamento e, posterior a este direcionamento, buscar uma palavra que venha de encontro aos meus futuros ouvintes. Não há dúvida de que Deus é capaz de inspirar uma mensagem instantaneamente em alguém, como vemos nesta passagem. Não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Segundo Mateus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Muitos usam esse texto fora do contexto e nós precisamos atentar que ali diz as autoridades e não um público em geral, para justificar o despreparo. Alguns até maldosamente para mascarar a sua absoluta, plena falta de interesse em aprimorar-se no conhecimento da palavra de Deus. No entanto, basta uma olhada nos versículos que antecedem esta afirmação de Jesus para se constatar que se trata de um caso especial. O Espírito Santo irá inspirar respostas incontestáveis ao cristão que for arrastado a julgamento em casos de perseguição à igreja. Temos um exemplo desse caso da condenação de Estevão pelas autoridades judaicas. Você pode encontrar esta narrativa no livro, segundo escreveu Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, dos versículos 54 ao 57. Há o grande perigo, e eu estou sendo um pouco tanto repetitivo, para que você venha gravar isto em sua memória, em pegarmos um texto fora de contexto. Então, explicando este versículo dentro do contexto, diz respeito à inspiração divina para apresentar respostas incontestáveis ao cristão que for arrastado a julgamento em caso particular, caso específico de perseguição à igreja por causa de Cristo e do seu Evangelho. Isso aqui não é uma justificativa para que eu não possa me preparar previamente para apresentar uma mensagem coerente à igreja do Senhor. A espiritualidade não é inimiga do talento. A pregação da palavra é beneficiada com a homilética. Atividades e exercícios seculares fazem parte do ministério cristão. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor de Éfeso, seu filho na fé, Timóteo, dizendo: persiste em ler. Persistência, constância, continuidade, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. O verbo ler aqui equivale a estudar. Um esforço humano no trabalho espiritual, como o é a homilética para o aperfeiçoamento da pregação. Lembrando que devemos adotar uma postura de reverência, respeito ao lermos a palavra de Deus. Não podemos ler as Sagradas Escrituras como lemos um gibi, uma revista, um jornal, uma literatura secular.
Dito isto, iremos, portanto, para o segundo tópico, elementos relacionados à homilética. A origem etimológica e etimologia diz respeito ao estudo da origem e das modificações da palavra. A origem etimológica da palavra homilética é o grego koiné, e corresponde à palavra homilétique, que significa ensino em tom familiar. Em sentido geral, homilética é a ciência que ensina os princípios fundamentais, basais dos discursos em público. Em sentido particular, é a ciência que se ocupa da pregação cristã e do sermão proferido no culto ou no seio da comunidade de fiéis reunida. Para entender melhor a homilética, é necessário conhecer 3 termos que estão intrinsecamente relacionados a ela. Alguns destes termos já falamos, outros não. E o que é que está intimamente relacionado à homilética? A retórica, a oratória e a eloquência. A retórica. Segundo o professor Silveira Bueno, retórica é a arte que dirige e desenvolve as nossas disposições, talentos naturais de eloquência. Ou seja, a retórica aprimora as qualidades do orador nato. Pode-se dizer também que é o conjunto de regras que constituem a arte da oratória. Vamos primeiro falar acerca da retórica secular, no âmbito secular. A retórica surgiu no mundo antigo da Grécia, por volta do século VI da Era Vigente, quando era forte o interesse pela argumentação. No início, era apenas um conjunto de técnicas oratória e de persuasão a serem usadas nas disposições públicas tão comuns naquele ambiente democrático. Uma ressalva, eu falei da Era Vigente, mas não. É por volta do século VI antes de Cristo, quando então surgira a arte da retórica no mundo antigo, no seio da Grécia. O primeiro manual de retórica surgiu em Siracusa no século V antes de Cristo, elaborado por Corax e pelo seu discípulo Tísias. Essa obra tinha como propósito orientar os advogados que se propunham a defender as causas dos que desejam reaver os bens, propriedades tomados pelos tiranos antes da instauração da democracia. Uma anedota sobre esse mestre e seu discípulo ressalta o valor da retórica. Quando Corax foi cobrar de Tísias as aulas ministradas, este se recusou a pagar com a seguinte alegação: se fora bem instruído pelo mestre, estava apto a convencê-lo. Conforme fora dito, em suma, a retórica secular, nós temos registros da mesma datada do século V a.C. na Grécia por Corax e seu discípulo Tísias. Lembrando que a retórica cá diz respeito à retórica no âmbito judiciário. Dito isto, vamos ainda falar acerca da retórica secular, que foram os sofistas que nos séculos V
e 4 a.C., desenvolveram a retórica. Entre os mestres sofistas destacam-se Górgias de Leontinos, que foi o primeiro a analisar o efeito emocional das técnicas retóricas sobre o auditório, sobre os ouvintes. Para ele, o bom orador, ele é capaz de conseguir mexer com as emoções dos seus ouvintes. Lembrando que o pensador e filósofo grego Platão, ele combateu essa teoria. Platão levou a retórica para sua área, filosofia, mas foi Aristóteles, o primeiro filósofo, a criar uma teoria acerca da argumentação. Cícero, o brilhante orador romano, sistematizou fundamentos da retórica e ele a considera uma verdadeira ciência cujo exercício demandava enorme cultura. Transpondo do âmbito secular para o âmbito religioso, vamos falar então da retórica e a pregação cristã. A retórica grega foi de grande auxílio para a proclamação do evangelho ao mundo nos primeiros séculos do cristianismo. É verdade que os primeiros cristãos resistiram a ela, relutaram, pelo fato de ser, na época, instrumento de advogados e políticos inescrupulosos e de falsos mestres. Não bastante isso, a igreja judaica olhava com desconfiança qualquer influência divina do mundo greco-romano, advindo dos gregos. Contudo, a maioria dos teólogos cristãos primitivos compunham-se de homens que aceitavam as teorias gregas e romanas, pois muitos deles eram filósofos neoplatônicos convertidos ao cristianismo ou estavam sob a influência dessas ideias. Depois que o evangelho se espalhou entre as nações gentílicas, muitos homens instruídos na retórica começaram a se converter ao cristianismo. A partir do século IV, os pregadores cristãos começaram a estruturar as suas mensagens de acordo com as técnicas da retórica grega e da oratória romana. Aos poucos, a homilia, a arte de falar, o método de pregação nascido na igreja primitiva cedeu lugar ao sermão mais elaborado. Falando ainda um pouco acerca da oratória, vamos falar dos elementos relacionados à homilética e cá temos a oratória. A oratória, em suma, é a arte de orar, falar em público. Daqui vem então a ideia de oração, oratio, orar, falar. A oração não é uma fala decorada, sistematizada, algo técnico. Não. Oratória é falar de forma natural. Portanto, oratória é a arte de falar em público. Cada peça da oratória nós chamamos de discurso. E existem 4 tipos de discurso. Na verdade, existem mais, mas nós iremos focar apenas nestes 4. São o discurso acadêmico, discurso parlamentar, discurso forense ou judiciário e o discurso sacro, santo. As regras do discurso são universais e podem ser aplicadas a qualquer uma destas 4 áreas, a qualquer um desses 4 modelos de discurso. Por esse motivo é fundamental que o pregador cristão as conheça e aplique em seus sermões. Lembrando que tudo aquilo que aprendemos deve ser aplicado,
vivenciado. Conhecimento sem aplicação não gera crescimento espiritual, natural e desenvolvimento de talentos. São esses, portanto, os tipos de discurso: acadêmico, parlamentar ou político, forense ou judiciário e o sacro. Vamos falar um pouco acerca do discurso acadêmico. Nesse grupo estão incluídos os debates, as conferências e as palestras. Os assuntos variam do científico ao religioso, do festivo ao solene. Também teremos o discurso parlamentar ou então o discurso, político. E este é pronunciado nas assembleias políticas. No Brasil, no Senado, na Câmara dos Deputados, nas assembleias legislativas e câmaras municipais, assim como nos palanques eleitorais. E isso logo mais começaremos a ouvi-lo. Também temos o discurso forense ou judiciário. É aquele pronunciado nos tribunais, nos fóruns, nas assembleias, na presença de juízes, sempre com o propósito de fazer justiça. Em geral, envolve o promotor, acusação, o réu, defesa e o juiz. Também temos, por derradeiro, o que nos importa, o discurso sacro, o discurso santo, aquele que tem por objetivo a proclamação das doutrinas e da moral cristã. Além de tratar de assuntos doutrinários e morais, o discurso sacro pode discorrer temas históricos, biográficos e servir para ocasiões especiais. Vamos falar um pouco acerca da melhor oratória. Qual é a melhor oratória? Poucos cristãos percebem a extraordinária combinação que pode haver entre o evangelho, a palavra, e a oratória, a arte de falar em público. A boa oratória é caracterizada pela elegância, pela precisão e pela fluidez, consegue atrair a atenção dos ouvintes. O pregador cristão tem o privilégio de apresentar a seu público a mais sublime de todas as mensagens, o Evangelho, o anúncio da salvação do ser humano mediante a fé em Cristo Jesus e mediante o sacrifício vicário salvífico do mesmo. Assim, a melhor mensagem associada às melhores virtudes, com certeza, resulta da melhor oratória. Só o pregador cristão tem essa oportunidade. Os oradores seculares podem ser detentores da melhor oratória, porém jamais terão a melhor mensagem. Eu e você, nós cristãos, nós temos a melhor mensagem. Cabe, portanto, ao cristão esforçar-se pela melhor oratória. Já que temos a melhor mensagem, vamos buscar a melhor oratória. Juntando a melhor mensagem com a melhor oratória, teremos o casamento perfeito. Deus, portanto, oferece ao pregador cristão a oportunidade de ser o melhor orador com a melhor mensagem. Vamos falar acerca do nosso terceiro subtópico, a eloquência. O professor Silveira Bueno define eloquência como a faculdade natural de operar sobre o espírito, o coração e a vontade por meio da palavra. A eloquência não está apenas na palavra, ela também está presente no gesto, nas gesticulações, na postura física, na maneira como apresenta-se nos olhos e até aquele momento de silêncio. Nos meios pentecostais costuma-se confundir eloquência com voz alta, aquela fala rápida ou até mesmo gritaria. Isso é um mito. Isso não quer dizer que a pessoa tenha eloquência. Não podemos confundir eloquência
com essas barbáries. Há pessoas que têm uma dicção, a maneira como expressa-se, fala, que a gente quase não consegue entender o que elas estão a proferir. E muitos ouvintes são levados pelo ritmo qual a voz é propagada com mais entonação, com mais veemência, com mais força. E isso nada tem a ver com eloquência. Eloquência é a força da palavra. Ela é medida pelo efeito que causa nos ouvintes e não pelo nível de seus decibéis. Certamente você, assim como eu, já foram em alguns lugares onde a plateia chorou, pulou, esperneou, mas que no dia seguinte nem sequer recordam-se do que fora pregado naquele ensejo, naquele momento. A mensagem, ela é resultante de uma boa oratória, de uma vida de intimidade com Deus em primazia, é aquela qual eu consigo me recordar. Ontem foi pregado sobre isso, o aprendizado foi esse, eu vou colocá-lo em prática, porque isto há de resultar nisso. É a palavra qual é ouvida, redarguida e aplicada, a fim de que venha gerar frutos de arrependimento e o nome do Senhor venha a ser glorificado por meio da vivência desta palavra. Falando acerca da retórica e da eloquência, a eloquência não deve ser confundida com a retórica. A retórica ajuda a desenvolver a eloquência, qual é um dom natural. Há pessoas que ostentam vastos conhecimentos de retórica, mas não são eloquentes, não são pessoas com eloquência. É puro conhecimento aplicado sem talento. Há também oradores eloquentes com pouco ou nenhum conhecimento retórico. O talento natural deve ser desenvolvido e bem aproveitado. Apolo é um exemplo de pregador eloquente que não fora bem aproveitado, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, dos versículos 24 ao 26. Por derradeiro, falamos, portanto, acerca da eloquência e a homilética. A missão principal, primordial da homilia ou da homilética é conservar o pregador na rota traçada pelo Espírito Santo. Ela ensina onde e como se deve começar, desenvolver e terminar o sermão. O sermão bem preparado multiplicará a eficácia da eloquência, que é, na verdade, a capacidade intelectual de convencer pela palavra. As palavras esclarecem, orientam e causam impacto sobre as pessoas. O pregador que conseguir desenvolver a arte da expressão terá mais ouvintes atraídos pela mensagem do Evangelho. Cristo é mais que eloquente, ele é a palavra. Lemos em arque enrologos, no princípio, no começo, no arque é logos, é a palavra. Cristo não é apenas a palavra verbalizada, ele é a palavra encarnada. E em seu ministério terreno, a homilética ocupou o lugar central, por isso que ele veio pregando o evangelho do reino de Deus. Cristo sempre falou um linguajar coloquial, acessível aos seus ouvintes. Ele usava de comparações, parábolas, hipérboles, metáforas, histórias do dia a dia, histórias da agricultura, para que os seus ouvintes viessem compreender a sua fala, assim como ele também discorria a juízes, doutores, magistrados. Portanto, Cristo é um modelo perfeito, não apenas de homem, de testemunho, de caráter, de idoneidade moral e ética, mas também ele nos ensina acerca de como é importante utilizarmos a retórica, a homilética, a eloquência de forma adequada. A prédica, segundo o significado e o propósito de Jesus, incluía todos os elementos calculados com o fito de mover a mente em todas as suas funções e levar o homem a ver, a sentir, a avaliar e tomar decisões morais. Queridos, chegamos, portanto, ao término desta tão graciosa e maravilhosa aula.
Espero que você tenha tomado bom proveito de tudo quanto fora cá dito. Lembrando que é muito importante você, aluno da nossa ETEAD, acompanhar todas as aulas com o material impresso em mãos. E eu quero pedir a você que você venha responder o questionário, qual encontra-se nas páginas de número 59, 60, 61 da nossa apostila, do nosso material impresso. Você vai escrever as respostas, pode ser no próprio material, depois você vai bater uma fotografia e você vai enviar para o meu WhatsApp. Marque o número do meu WhatsApp: DDD 47 992 41 5181. DDD 47 992 41 5181. Queridos, no nosso próximo encontro estaremos abordando o capítulo de número 2. Uma ressalva: as atividades estão na página de número 28 e 29 e 30. Tá ok? Uma ressalva muito importante: eu estou adiantando as atividades da nossa segunda aula. Você pode também respondê-la, mas agora, neste primeiro momento, o questionário encontra-se na página 28, 29 e 30. Queridos, um forte abraço. Deus vos abençoe poderosamente em Cristo Jesus.